Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast com calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio de O Segundo Trabalho de Hércules. O meu nome é Duarte e comigo está... Eu sou o Sérgio. E hoje vamos falar de quê? Hoje é que é Os Caça-Fantasmas, finalmente. O filme de 1984 do Ivan Reitman, escrito pelo Dan Aykroyd e pelo Harold Ramis. Harold Ramis, exatamente. Para mim é um dos melhores filmes. Para mim é um dos melhores filmes que eu vi. Eu sei que a gente tem relações diferentes com o filme. Tu só viste muito mais tarde, depois de várias repetições. E eu vi de imediato. Então acho que isso para mim era foi um bocadinho... Ou uma coisa que eu já tinha posto para trás na memória. Ou quando tu disseste num dos últimos episódios que tu já convivias muito. Sim. Ou anualmente, quase anualmente com o filme. Eu contei aqui que tentei vê-lo aos 6 anos e que agacei-me imenso logo no início com a cena da biblioteca. E já tive dificuldade sozinho ali na minha salinha de estar lá em casa dos meus avós, sozinho, tive dificuldade de avançar e decidi tirar a cassete do leitor de VHS, de beta, mas tive que esperar até aos 10 anos para finalmente perceber que afinal o filme não era assim tão difícil de digerir a partir daquele ponto. Boa. Com exceção da cena do frigorífico e da cozinha. Sim. Que é mais temível, para uma criança, mas fiquei um bocadinho mais surpreendido por saber que tu, antes de mim e do Tiago, já convivias com muita frequência com o filme. Não, eu convivi bastante com o filme. Lembro perfeitamente a primeira vez que o vi, que há aquela cena de que eles vão para aquela casa e depois a miúda estava em televisão e... Isso é o Caça-Fantasmas, não é? Pá, isso que chatice, pá. Isso não é Caça-Fantasmas. Isso é um poltergeist. O quê? Estou a usar. Então já o pai a dizer, alguém chega ao clube e um pai dizer, alguém no clube dizer, este que é o Caça-Fantasmas, sim, está aqui o filmezinho para si e para o seu filho, e ele, vou deixar o meu filho visto sozinho, e é o Poltergeist. Já viste o trauma que seria tu tivesses visto o Poltergeist antes dos Caça-Fantasmas? Nunca tinhas visto os Caça-Fantasmas, de certeza absoluta. Mas eu vi os Caça-Fantasmas, não vi o Poltergeist em primeiro lugar. Eu lembro mais tarde, fui ver o Poltergeist e sempre... Na verdade, eu até tinha uma relação muito parecida entre os Caça-Fantasmas e o Poltergeist. Parecida com a que tu tens, que é... Eu vi o Poltergeist, muitas vezes na televisão, era só o anúncio. E o anúncio parecia sempre o mesmo anúncio, que era a miúda falar para a televisão e de repente haver aquela mão e eu ficar tipo... Porque nós nos anos 80 chegava uma altura que de repente, se nós estivéssemos a ver televisão até tarde, ou se os pais adormecessem com a televisão ligada, repetia-se, começava a estática de vez em quando, podia dar estática, ou se tivesse a ver um filme de cassete, quando o filme acabava, começava a dar estática. Por isso a estática era uma coisa que estavas a na nossa vida. E eu lembro que tinha muito medo, quando falas daquele teu travão da cena da biblioteca. Eu lembro-me do travão em relação ao Poltergeist, que só por causa dessa cena demorei muito tempo para ver o filme, ou seja, vi o filme com alguma, talvez 10 ou 11 anos, até ao final. Mas é claro que foi sempre um filme muito difícil de ver. Mas eu vi os Caça-Fantasmas Qual é a primeira cedo. coisa que está lá? Quando tu pensas, a primeira memória dos Caça-Fantasmas é o quê? A minha primeira memória dos Caça-Fantasmas é o meu pai chegar a casa e eu já ter visto o trailer dos Caça-Fantasmas numa coisa que eu adorava, ainda hoje adoro, e tu sabes bem disso, que eu sou daqueles gajos que vai ao cinema e diz não, temos que ver os trailers. E eu lembro de ter visto o trailer dos Caça-Fantasmas, não me lembro em que filme é que foi, e fiquei tipo, eu quero ver este filme. E o meu pai acho que já tinha visto o filme, o meu pai viajava bastante e acho que tinha apanhado o filme uma vez numa viagem de avião. E então o meu pai traz o filme e disse, este é um filme dos Caça-Fantasmas, vai-me ter um bocado de medo, mas é só um filme, fica descansado, é só um filme, é divertido, é giro, vais-te rir, vais gostar. E lembro-me da cena da biblioteca e lembro-me do cagaço que apanhei. Só que o fator de estar a ver o filme com os meus pais deu-me uma certa segurança de
podia continuar a ver o filme, ou seja, os meus pais não iam dizer agora vamos parar o filme para este gadilhudo parar de ficar aqui a Fazia chorar. diferença, claro. Então eu fiquei a ver o filme e o meu pai continuou. E sei que aquilo tornou-se muito mais leve à medida que aquilo vai acontecer, porque temos de ver que em todo o filme há acontecimentos para uma criança de 6, 7 ou 8 anos, vamos chamar. Ou seja, antes dos 10 anos que possam assustar. É a cena da biblioteca, check. A cena do frigorífico, é outra. Depois a cena da mesa não, do sofá. Essa era a que me Sim, engraçava quando mais. a Dana é possuída por Azul. não é? Exatamente. E, Isso é antes de ser possuída, exatamente. No Ou seja, sofá. no sofá, quando o sofá agarra, ela é antes de ser possuída, quando ela vai lá para o frigorífico. Bom, e... mas é o momento. É um momento, sim, é um em que momento. ela é sim. apanhada por Zul e Por passa Zul. a ser o Exatamente. the gatekeeper. E depois é, na verdade, tudo a seguir, ou seja, quando a Dana está possuída e tal, está na cama, isso tudo a mim não mete muito medo. A perseguição do Rick Moranis também não mete muito medo, porque é um bocadinho até parva, não é? Mas depois a segunda parte ou seja, a última parte mete mesmo muito mais medo, mete medo, é quando o Packard desliga o contentor. Os fantasmas saem, depois há aquela famosa cena do táxi, não é? Táxi, O gajo sim. chega e o gajo vira a cabeça e é um meio zombie. Eu lembro de jeez. Que o Bernie Wrightson desenhou Exatamente. os primeiros bosses para o taxista cadavérico. Yeah. E aí foram as minhas cenas de medo, mas sempre com o apoio dos meus pais de dizer isto vai acabar tudo bem, vai acabar tudo bem. Por isso eu acabei de ver. E no momento em que acaba de ver o filme, tu percebes, ok, ao princípio fixe, mas tem um final, o final é porreiro e até divertido e acaba-se bem. Por isso, depois de ver a primeira vez, é um bocado como andar de montanha-russa e sentes que aquilo é tudo seguro e podes repetir as vezes, não é? Sentes o thrill no momento, mas não sentes o medo que tens no início do filme, porque já não é nada novo. Por isso, foi muito fácil depois rever tudo, como estava a dizer, uma vez, 2 vezes por ano, o filme, não é? Eu, como tu sabes, eu repito aqui um bocadinho a história, porque como nos anos 80 o meu pai trabalhava no mesmo edifício onde ficava o clube de vídeo do Unibanco, chegava-me a casa algum material promocional, às vezes que o meu pai trazia para casa para me oferecer, e uma das coisas era um póster enorme, desdobrável, com o cartaz do filme, e depois na parte de trás do cartaz com informações e pequenos estilos do filme, etc. Portanto, eu adorava aquele cartaz com os três caça-fantasmas principais a olhar para as nuvens temidas por cima deles. Sim. O filme deve ter chegado cedo ao clube de vídeo quando o meu pai o decide trazer para casa para eu ver, mas depois tenho que esperar então pela altura em que nós já somos colegas no Externato de Alvalade, em 1989, e nós contámos aqui que o filme passa na RTP na noite de fim de ano, de 89 para 90, quando a seguir ao especial do Hermano José se transmite o primeiro filme dos Caça-Fantasmas, para aproveitar o facto de estar no cinema. O segundo filme, em 89, estreia o Ghostbusters 2, e depois no Externato de Alvalade repito aqui a história, que há a conversa com o Tiago, nosso colega, que depois de virmos da febre da Batmania e já um bocadinho cansados talvez da Batmania, e também o filme do Batman não se presta para um grupo de 3 rapazes e às vezes mais. Dava mais jeito um filme com 4 personagens. Exatamente. E então eu e o Tiago vinhamos muito entusiasmados na conversa, e o Tiago faz a pergunta: diz lá a verdade, estás a gostar mais do Batman ou dos Caça-Fantasmas? E tu tiveste uma 50-50. E eu disse, não, eu já estava a adorar os Caça-Fantasmas depois daquela passagem de ano, e disse ao Tiago: Caça-Fantasmas. E a partir daquele momento nós mudámos as brincadeiras todas do recreio e passámos a viver a febre dos Caça-Fantasmas, que durou, eu diria, o resto do quinto ano do nosso. Sim. Foi quase todas as brincadeiras. Mas também depois está muitas vezes associada a tudo que surge depois. Por exemplo, eu das memórias, quando falo, há bocado estavas-me a perguntar da memória, das primeiras memórias, eu tenho a primeira vez que vi os meus pais no sofá e na televisão, que nós tínhamos uma Sanyo, mas a segunda recordação que eu tenho é
nós já éramos colegas, pelo menos o primeiro período do externato, e já tínhamos uma coisa em comum que era alguns filmes. E o mais engraçado do nosso comum dos filmes era o ponto em comum que esses filmes eram, ou seja, não eram surpresa. Muitas vezes a gente chegava e falava, tu chegavas e dizias, ontem eu aluguei um filme que é Os Goonies, e eu já vi Os Goonies é muito fixe, e depois ficávamos a falar sobre Os Goonies imenso tempo e tínhamos esse ponto de ligação, ou falar de, eu adoro ver os filmes do Caça-Polícias, do Beverly Hills Cops, ou ver Police Academy ou Pringate. Tínhamos esses pontos em comum. E havia muito esta coisa de somar, e quando éramos miúdos havia muito aquela coisa de quem que é o mais amigo de quem, e depois víamos o que é que tínhamos mais em comum cada um, e cada vez que nós tínhamos mais um filme eu dizia ok, cada vez mais o Sérgio é o meu melhor amigo do que outras pessoas, porque nós temos mais estes pontos. E o que faltava para mim naquele momento era os Caça-Fantasmas. Nós um bocadinho falamos de Caça-Fantasmas, provavelmente falávamos da situação da biblioteca e do fantasma da biblioteca, mas depois não havia grande evolução. E quando tu falas dos Caça-Fantasmas, que viste o filme até o final, eu lembro de uma certa alegria de pronto, já está. Sabe, porque já temos o Regresso ao Futuro e agora nem temos... eu nem o Tiago tínhamos visto o filme até à altura. E como nós já contámos, o Tiago dominava um bocadinho a dinâmica das brincadeiras. E, portanto, se ele não tinha visto, também não era natural que se puxasse muito à baila. Mas muitas vezes a nossa conversa destas coisas surgiam quando o Tiago não estava lá, era muitas vezes quando esperava pelo teu pai ou ficávamos num intervalo na hora do almoço, era quando estas conversas surgiam. Mas eu acho que os Caça-Fantasmas duraram muito tempo, porque sai o filme, sai de repente o 2, de repente os sábados de manhã ou os domingos de manhã são recheados com a animação dos Caça-Fantasmas, sai a caderneta dos Caça-Fantasmas com todo aquele loucura de autocolantes mais raros, isso tudo. Aquilo tinha autocolantes com holográficos, não é? Tinhas autocolantes holográficos, tinhas... aquela caderneta era muito gira. Eu lembro que foi a primeira vez que autocolantes holográficos foi nessa caderneta. Aquilo também começaram a ser autocolantes no Blical. No Blical também, é verdade. E depois os brinquedos, a linha de brinquedos, por isso nós esticávamos muito a brincadeira de que o Batman nós não tínhamos tanto. Sabes que eu associo aos bolos, aos autocolantes que vinham com os bolos da Blical, a primeira fraude em que o Tiago é apanhado. Pois foi! O famoso mitómano que era o Tiago começa-se a revelar quando nós todos estávamos a fazer desenhos um bocadinho inspirados nos Caça-Fantasmas. E o Tiago aparece na escola com um fantasma. O roxo, fantástico. Era um roxo com os braços a sair. Era em corrida, com um braço esticado, meio bola bolbosa. E o desenho era muito bom para um miúdo daquela idade. E ele a dizer, não, fui eu que criei este fantasma e o desenho. E nós, isto está incrível. Até que aparece alguém na escola, algum de nós, ou não, mas alguém aparece com o autocolante daquele fantasma. E aí o Tiago... Pois eu lembro que ele ainda continuou a lutar. Não, eu nunca vi, eu não conheço. Eu juro, eu não tinha nunca visto esse desenho e esse autocolante. Eu até percebo um bocado dessa lógica, não é? Somos miúdos, somos inocentes, achamos que muitas vezes conseguimos que as nossas histórias vão à baila e quando surge a verdade nós não queremos continuar a não descozer, porque isso mostra um bocadinho... Não é maldade, não é mais aquela questão de... É normal, há sempre um alfa, há sempre um miúdo um bocadinho que destaca-se mais dos outros, e quando ele oferece um produto que mais nenhum oferece, não é? Mas ele desenhava muito bem, mas mesmo para isso, mesmo a copiar, ele desenhava muito bem. Ele era muito bom a desvendar as estruturas dos personagens, que fosse preciso. Quer seja Marretas, for Gremlins ou Caça-Fantasmas. Mas ao longo deste programa, quem está a ouvir isto vai apanhar os mitos todos. Sim. Seja viagens no tempo, seja sim. o Hulk Hogan como avô, seja... Sim. Nós vamos repetir estas histórias. Mas eram histórias muito giras. Eram histórias muito giras. E tu falaste, ou seja, da primeira experiência, ou seja, tiveste dificuldade. Quando acabas de ver o filme pela primeira vez nesse fim de ano, o que é que tu fazes? Vais tipo, ok, agora vou dormir, ou ficaste tipo, é mesmo o filme que eu esperei ter visto ou que eu esperava ver, ou este é o filme que eu adorei? Não sei. Eu salto da noite de passagem de ano para o primeiro dia de aulas em que já estou a ter aquela conversa com o Tiago. Não sei.
mas sei que vinha encantado com o filme e com imensa vontade de passar o tempo todo a falar sobre o filme. Pois eu lembro de ter levado imenso na cabeça, porque estamos a falar que somos miúdos do 5º ano, o inglês não é assim muito evoluído, tu tinhas um excelente inglês, e lembro-me de eu dizer Ghostbusters e tu dizes não é Ghostbusters, é Ghostbusters. E o Tiago gosto tu imenso na cabeça com Ghost. do Ghostbusters. 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 Não! Lembro-me disso. Mas depois, desde esta conversa da Indiana, foi muito fácil nós começarmos a assumir a identidade dos de cada personagens. um, exatamente. Por causa de eu ter o nome de Rafael. Eu passo a ser o Ray. Eu também era o mais parecido com o Ray em termos físicos, era o mais redondito e o mais baixo de nós os três. Tu eras o mais alto, foi fácil ficares o Egon Spengler. Exatamente. E o Tiago sempre foi mais extrovertido e dominante, era fácil querer ser o Peter Venkman. Exatamente. Tanto que ele não deixaria mais ninguém ser não, Peter nada, Venkman. zero, Ele queria ser a estrela do, e é engraçado, mesmo equipa. quando nós assumíamos as brincadeiras, mesmo quando ele não estava presente, nós continuávamos sendo das mesmas personagens, porque não havia outra maneira de dar a volta, estávamos tão entrelaçados as personagens que era muito difícil de sair delas. Eu tenho aquela história que já te falei há um tempo atrás, quando o Harold Ramis morreu. Certo. Eu fiquei muito sentido, fiquei muito abatido, fiquei muito triste, porque era o meu caça-fantasma favorito e gostava imenso da personagem dele também, do ator, e lembro-me de ficar mesmo abatido. Nós de facto bebemos aqueles personagens. Nós, durante um meio ano letivo, nós identificámos muito com aqueles três personagens. E o mais engraçado, mesmo assim no subconsciente, quando o Harold Ramis morre, é quase como se tivesse morrido um amigo meu. Foi exatamente isso. Foi exatamente que isso. eras tu, de certa forma, a desaparecer como o companheiro do Dan Aykroyd. Mas o que é engraçado, até olhando até no panorama que se calhar vamos comparar aos dias de hoje, o Peter Venkman aparece como uma figura um bocado outsider, não é? Ou seja, ele é amigo dos dois. Ele é o cético, é o gajo é o cínico, aliás, até mais do que cético, ele é o cínico. Não acredita propriamente na existência do paranormal. E está ali só por estar. É um professor da Universidade aqui de Colômbia, uma coisa assim, como todos eles são investigadores na universidade, mas ele parece estar lá mais para engatar as alunas propriamente para fazer pesquisa. O Pintas, não é? Exatamente. Extrasensorial perception, ele está a fazer estudos de percepção extrasensorial. Exatamente. E está a dar choques ao miúdo, que até na verdade acerta uma ou outra. Sim. E a miúda que mas falha para impressionar todas, a miúda deixa acertar em tudo ficticiamente. E depois marcar um jantar com ela. No momento em que o Ray entra a dizer há um fenómeno na biblioteca, temos que ir imediatamente. E o gajo, Ray, eu estou no meio de uma coisa. Mas na verdade, quem eram grandes amigos era o Ray e o Egon, que na verdade é a nossa amizade, Ray, Sérgio e Egon Duarte. E é muito engraçado isso, vendo isto nos dias de hoje. Costumava-se dizer, não é, que cada um deles representava uma parte do corpo, que era os caça-fantasmas, não é? Que o Egon era o cérebro dos caça-fantasmas, e o Ray o coração dos caça-fantasmas. Provavelmente as virilhas seriam para o Peter Venkman. E o corpo seria o Winston Zeddemore. O brawn, não é? O músculo é o Winston Zeddemore. Mas a ideia do coração e do cérebro serem o Ray e o Egon está muito bem apanhada para aqueles personagens. Então. Por um lado, o Ray, que é o Dan Aykroyd, que foi neto, não é? De um tipo que foi um dos maiores especialistas do paranormal e dos estudos dos fantasmas na América. O gajo tinha livros publicados e artigos publicados sobre as aparições de fantasmas. A casa de infância do Dan Aykroyd tinha imenso material ligado ao paranormal. E o Dan Aykroyd cresce com estas histórias. Para ele isto é normal, é uma coisa que ele usa repetidamente nos seus gags de comédia ao longo da sua carreira, e portanto para ele era uma ótima ideia começar a trabalhar num guião sobre e este amor que o Dan Aykroyd traz ao tema
está muito bem espelhado no personagem do Do Ray, Ray. que Yeah. de facto é o puto dos 3 caça-fantasmas. O Ray é Sim, eu um acho que puto de vive o fenómeno de olhos e... brilhantes e abertos, a adorar o que está a fazer. Exato. E o Egon é, como tu dizes, é o brain, é o gajo que analisa tudo, não é? O gajo que fala com o Twinkie, a história toda daquela. Se isto arrebenta, não é? O moio sai por todo lado. Sim, eu adorava as metáforas, científicas, calculadas mas com... e pesadas. Se olhar bem, eu também uso muitas metáforas. Será que, oh my god, estamos a pensar que se calhar toda a minha personalidade foi criada à volta do Egon. Jeez, eu nunca me apercebi disso. Agora não te safas mais. Eu não me safo mais. Já é tarde demais para isso. Pois é. Mas o Dan começa a trabalhar num guião, sozinho, e ele queria dar papéis a si próprio ao Bellucci. Ao Bellucci, sim, também era um gajo do que Saturday era Night Live, no que era Saturday um colega Night, um dele. dos seus melhores amigos. Exato. E o outro, terceiro elemento dos Caça-Fantasmas ia ser o Eddie Murphy. Ele escreveu 3 papéis para ele, para o Eddie e para o Bellucci. Yeah. Nenhum dos dois, nem o Bellucci nem o Eddie Murphy, entram no filme. O Bellucci não entra porque Kino. Exato, ou seja, ficou fantasma. Yeah. E a ideia inicial era que este ia ser um filme passado uns anos no futuro, numa altura em que a Terra já contactava com os fenómenos paranormais de forma mais ou menos normal, e haviam caça-fantasmas como quase como é que se polícias. chama? Como as exterminadores de baratas. Ok. Ou seja, os caça-fantasmas eram apenas estes 3, o Eddie Murphy, o Bellucci e o Aykroyd, eram apenas 3 de dezenas de outras empresas que prestavam serviço de eliminação do paranormal. Isso é giro ver essa versão também. E eles tinham fardas um bocado como os exterminadores de baratas teriam. Que é como eles também têm no filme, não é? Aqueles macacões, não é? E é com base... esta ideia é depois aproveitada pelo Harold Ramis e pelo Ivan Reitman, que começam a trabalhar no guião final, no guião do Dan Aykroyd, e que decidem, em vez de encontrarmos os caça-fantasmas num ponto em que isto já era comum na sociedade, vamos antes contar como é que eles entram no negócio, como é que os primeiros caça-fantasmas entram, abrem a sua própria empresa e criam um negócio de exterminação de objetos paranormais. Que fixe. Que maravilhice. O que é que se pode contar mais? A partir daí é um bocadinho ir vender a ideia ao estúdio. O Harold Ramis e o Ivan Reitman já tinham alguns filmes juntos. Já tinham algum portfólio. Inclusive é com o Bill Murray, que o Ivan Reitman quer. Sim, foi o Caddyshack, não era? Caddyshack, que é o quê? Que é aquele do golfe. Eu penso que era o Stripes, que era um filme militar. Sim. Era o filme que o Bill Murray tinha feito, em que ele era um recruta. Acho que é o Stripes. Sim. Acho que sim. Mas sim, é um filme de recruta militar. E eles queriam, especialmente acho que o Ivan Reitman e o Harold Ramis queriam muito trabalhar com o Bill Murray, mas o Bill Murray era um personagem sempre muito imprevisível, e eles até ao dia de começar a filmar não tinham a certeza se o Bill Murray ia mesmo aparecer, mas sim, porque em parte das cenas porque em muitas partes da presença do Peter Venkman, em coisas mais até icónicas que a gente se recorda do Peter Venkman a fazer, foram improvisados, aquela coisa do piano, quando ele vai à casa da Dana, não é? E eles odeiam este som. Isso é completamente improvisado, o que torna Bill Murray ser o Bill Murray, não é? É engraçado que se calhar para muita gente o filme é o Bill Murray, ponto final. Mas eu não consigo ver aquilo só pelo Bill Murray. Acho que a relação Dan Aykroyd, ou seja, Ray com o Egon, é muito interessante, é muito forte. Sim. E uma das penas grandes é o pouco tempo de ecrã que há para o Winston Zeddemore. Sim, exato. Porque o Ernie Hudson, é um ator que eu acho que a nossa geração simpatiza imenso. Eu simpatizo imenso e seja gosto imenso. No The Crow. Ou The Crow, ou no Congo. Tens vários filmes, ou seja, ele fazendo papel de bom ou de mau, é sempre interessante os papéis dele. Eu gosto do papel dele e gosto muito do Winston Zeddemore. Eu lembro perfeitamente na altura quando é dado a escolha dos papéis.
quando éramos miúdos, ou seja, nenhum de nós esqueceu o marrão. E eu lembro na altura de pensar, o Winston Zeddemore era fixe porque É mais o homem da mais o ação. homem da ação. Mas o Egon tinha aquele lado também um bocadinho de galã, não é? Ele é um bocadinho Annie Potts. ele é assim um bocadinho assim, um bocado desengonçado, mas o gajo consegue, miúdo. E eu pensei, o Egon é o Egon. E pumba, Egon ficou lá. Mas lembro-me, eu lembro do papel, o papel do Egon é muito, do Winston é muito importante porque é um brain, é um bocado uma mistura dos dois, não é? Do Ray e do ou seja, dos três, é o ceticismo do Peter, não é? Que o gajo não acredita naquilo, só está ali para fazer o seu dinheiro, Mas não sem é? cinismo. Sem cinismo, exatamente. Sim, o Ernie é que é o Ernie Hudson ou o Winston Zeddemore é que é de facto o cético, O não é? cético, Pronto, exatamente. mais do que o Bill. O Bill é o cínico. É o gajo cínico, está-se nas exato. tintas para... Sim, o Winston é o gajo que está lá para fazer Sim. o seu dinheiro e receber o seu ordenado no final do Sim. mês, se aquilo existe ou não existe para ele. Só lhe interessa receber o ordenado, não é? Que é logo o primeiro diálogo que ele tem com o Bill Murray, não é? Quando eles dizem, Sim. está aqui este tipo para a candidatar-se ao lugar de caça-fantasmas, e eles vão com aquela lista, acreditas em projeção astral e não sei o que, acreditas em esta E o projeção, gajo diz, eu acredito em tudo desde que haja um cheque no final do mês. Exatamente. Exatamente. E ele tem aquela famosa frase da Bíblia quando o gajo está no carro e já está o apocalipse final, não é? E ele tem aquela famosa frase da Bíblia quando eles estão a conduzir a caminho da casa da Dana. Os mares tornarem cor de sangue e da lua ficar negra como o breu. E isso é uma cena muito wow. Com uma vez que cai aquele momento real... musical que é um mistério relativo, porque por alguma razão é muito secreta, nunca se põe em lado nenhum o crédito daquela música que os dois estão a ouvir no carro quando estão a atravessar a ponte em direção a Manhattan. E aquilo acho que é uma música, é um excerto de uma peça de funk de uma banda dos anos 70, 80 mas que é difícil encontrar as referências disso e eu não sei porquê. Só encontrei isso uma única vez nas pesquisas que fiz quando nós tínhamos acabado de sair da faculdade. Estamos a falar de 2007 ou coisa assim, ou mais tardar. E em que eu encontro até um clipe da banda, mas nunca mais consegui recuperar, e portanto venho para aqui também sem preparação para isso. Mas eu lembro dessa cena e essa parte até é o que te obriga a cair um bocado de, sabes, perdeu a piada para ser uma coisa agora séria, não é? Ou seja, até agora tem sempre um tom de piada, o teu próprio Packard a desligar a máquina, os fantasmas a saírem todos, toda aquela, tudo tem essa piada, mas quando eles estão conduzindo a ponte e eles estão nessa conversa, não é? Em que acho que é o último cigarro que ele tem, diz, sobretudo no último dia que ia deixar de fumar, uma coisa assim parecida. Tu cais na real que, vai acontecer merda. E essa é uma boa cena. É uma boa cena para falarmos sobre uma personagem muito importante do filme, que é a cidade de Nova Iorque. Sim. Aquele filme é um bocado uma homenagem à cidade. E ainda por cima, a personagens que viviam na cidade. Quando nós temos aquele momento da grande e súbita popularidade dos caça-fantasmas, nós temos personagens queridos para os nova-iorquinos, o Casey Kasem, que está a fazer o programa de rádio, o entrevistador, o tipo, como é que se chama? Estou-me a esquecer, o entrevistador dos sensórios, que é o mais icónico entrevistador. Não é Larry David, é o Larry qualquer coisa. Está-me a falhar, pronto. Larry David, outro Larry, e, portanto, aquilo está cheio de personagens queridos para os nova-iorquinos. Eu não sei se há alguma referência ou não ao Howard Stern. Não me lembro disso ou não. Mas seja como for, aquilo é ali uma carta de amor a Nova Iorque e às publicações de Nova Iorque, aos jornais que têm as fotografias e os artigos sobre a popularidade dos caça-fantasmas. Eu lembro de há um tempo atrás ter visto um programa sobre o filme e havia muitas cenas filmadas no meio, ou seja, pararam a rua, puseram, mas aquela parte não há extras, são mesmo pessoas que estão a passar
E quando os gajos estão a passar e os carros da polícia abrem para a cena final, na verdade aquilo, uma parte das pessoas que está a fazer cheering é malta que estava a passar por Nova Iorque e está a festejar naquele momento. Os gritos das pessoas que estão a receber os caça-fantasmas a gritar Ghostbusters, Ghostbusters, são fundamentais para eles conseguirem ganhar o título para o filme. Pois é, sim, porque eles não tinham esse título, porque o título tinha sido... O título estava na Filmation, por causa de uma série de animação, não de animação, aliás, a série de animação da Filmation virá brevemente, mas por causa de uma série de comédia para as crianças que já tinha o nome de Ghostbusters. E então eles andaram a filmar os primeiros semanas de rodagem com 2 títulos. Exato. Eles faziam cenas com Ghostbusters e cenas com Ghostbreakers. Exatamente. Mas felizmente, graças à comoção da população de Nova Iorque a gritar Ghostbusters, o estúdio faz tudo por tudo para conseguir os Ghostbusters. Se calhar é por essa razão que o carro, o Ecto One, não tem a palavra Ghostbusters escrito, se calhar. Não é? Pode ser. Ou diz Ecto One em vez de, se calhar, GHS. Eu acho que os documentários mostram imagens da placa no quartel a dizer Ghostbreakers. Acho que isso é a única coisa onde ainda se pode descobrir o título provisório. Ok. Mas eu adorei o filme. É um dos meus filmes, como sabes, um dos filmes adorados. Ainda há bocado estavas a falar sobre isso e estava mesmo a lembrar-me um bocado e fazer aquela... até vou-te fazer a pergunta. Imagina que estás agora a fazer zapping e apanhas 2 filmes a começarem ao mesmo tempo. Um é o Batman e o outro é o Caça-Fantasmas. Eu fico para os Caça-Fantasmas, claro. É exatamente a mesma coisa. Essa é a mesma pergunta que o Tiago te fez, mas faço agora a pergunta de uma maneira diferente, que é, se agora estes 2 filmes começassem a dar ao mesmo tempo, qual é que tu ias ver até ao fim? E eu acabo por pensar exatamente a mesma coisa. É os Caça-Fantasmas. Sim, enquanto filme é superior. Enquanto filme. Só falta só rematar aqui uma coisa que é, nós falámos muito no Belushi por causa do guião do Dan Aykroyd ter sido escrito a pensar no John Belushi. E há quem diga que o John Belushi acaba por entrar no filme na personagem do Slimer. Que o Slimer foi criado na escultura, foi parcialmente inspirado na fisionomia do Belushi. O escultor diz que não. Diz que pediram-lhe isso quando já o Slimer estava criado e que ele não mexeu na escultura. E no dia a seguir disse: pronto, já fiz as alterações que vocês pediram, estavam assim, e o gajo está ótimo, parece mesmo o Belushi. E o gajo não tinha mexido em nada. Mas não sei se isto é uma piada ou não, mas isso é cómico. Boa. Isso parece porque parece um bocado o nosso meio de trabalho também. Nós às vezes fazemos qualquer coisa e a pessoa, eu não gosto tanto, e no outro dia podíamos mostrar-lhe outra ideia. Eu não gosto muito, mas o que eu gostava de fazer era aquilo, e de repente é a primeira ideia e nós ficamos tipo, bolas, pá. Mas é exatamente isso. E agora passamos para o Rick Moranis, que era um ator que estava muito na nossa vida naqueles anos, a lojinha dos horrores. Exatamente, o querido Encolhe os Miúdos. Sim, que nós veríamos daí a um ano ou coisa assim. E que é também, se não me engano, um filme de 89, mas que nós só vimos muito mais tarde aqui em Portugal, quase um ano depois. Mas mas a personagem do Tully é uma personagem eu adoro, é um personagem muito, muito fixe. Ou seja, ele tem aquele ar um bocadinho até de um certo desequilíbrio mental, não é? Mas é apenas um comic relief. Eu, quando era miúdo, senti-me um bocado de, será que é uma pessoa com algum desafio mental? Mas eu acabei por simpatizar imenso com ele, até mais até no segundo filme. Mas sim, eu ele tem uma paixão platónica pela Sigourney Weaver, a Dana. Exatamente. Que estava lindíssima nessa altura da sua vida. Sim. E com grande destreza física, porque aparentemente ela adorou a ideia de ver aqueles cães que possuíam o Tully e a Dana, e ela na sessão de casting põe-se de 4 patas na mesa do escritório do Ivan Reitman a transformar-se num cão demoníaco, e o gajo chega, está garantido, vamos fazer essa cena. Estou a imaginar. Isto é antes ou depois dos Aliens? É muito depois dos Aliens, não é? É depois dos Aliens, Jesus. O Alien é de 79, não é? E portanto estamos em 84, que é quando estreou os Caça-Fantasmas. Nós começámos rapidamente, uma vez escolhidas as personagens para cada um de nós, para mim, para ti,
para o Tiago, começamos a reencenar o filme no recreio, não é? É verdade, é verdade. Começamos Nós a fazer partes inteiras. Nós chegámos a fazer o fizemos filme, todo em blocos do recreio. em blocos. Yeah. Eu lembro que nós chegámos Cada agora 15 a minutos. próxima cena é quando eles vão. Yeah. Eu lembro-me mesmo de estar nos intervalos à espera da última cena e um bocado como ator, ter aquele lado de ter o nervosismo de vai chegar aquela parte e vou estar com o colégio ou o externato todo a olhar para nós quando nós estivermos ali, mas fizemos tudo. Fizemos tudo. E aliás, a cena do topo do topo do edifício, quando Gozer. Não, eu lembro do Tiago obrigar-nos a irmos com as mochilas, e na altura íamos com as mochilas carregadas. Eu lembro do peso da minha mochila, e eu na altura tinha uma mochila mesmo muito quadradona. E tu eras o pior, nós tu levavas tudo sempre na mochila. Eu morava perto da escola, eu não precisava, mas eu levava tudo. Eu lembro da minha mochila ser um peso bruto, e lembro quando... Mas as mochilas eram os backpacks. Eram os backpacks, Proton exatamente, packs nas os costas, Proton packs. claro. E a altura em que o Gozer lança aquela explosão e ficam todos caídos no chão, eu lembro a dificuldade que tive em levantar, porque eu não conseguia mexer. Quando vocês estavam todos eu literalmente não me conseguia mexer, eu estava tipo, bolas, esta mala é pesadíssima. Foi talvez essa cena que determinou para sempre que nós passássemos a ser os caça-fantasmas no externato. Sim. Porque ninguém estava a perceber o que é que estava a acontecer ali. Eram 3 miúdos a rebolar no chão com as mochilas no recreio. A dizer... Agora, Gozer! Eu lembro do olhar, sabes? Do olhar de perplexo de algumas miúdas. Tipo, mas o que é que estes gajos, o que é que estes totós estão a fazer aqui no chão com as mochilas? Sérgio, eu estou a imaginar malta a jogar basquete, malta a jogar futebol, malta, as miúdas a falar umas com as outras, outros miúdos, se calhar sentados, outros a comer, e de repente 3 badamecos no meio do recreio. Não era numa das pontas, no meio, ao pé da rede de vôlei, quase onde não há nada. Na verdade, não era na rede de vôlei, num dos lados do campo de vôlei, mesmo a meio desse metade, nós, os 3, deitados no chão, a berrar e fazer cena final. E como me lembro-me de nós irmos ao muro rápido da escola, quando nós, não, Ray, tu não pensaste nisso, e fomos, não, e a disparar lá para baixo, e a malta tipo, o que é que estes gajos estão a fazer na rede? E do not cross the streams, do not cross... E foi das... E depois nós já afloramos aqui que a dada altura as pessoas já nos tratavam os caça-fantasmas na escola, já era o nosso nome. Nós já éramos mais conhecidos por caça-fantasmas do que pelo nosso próprio nome, porque nós também não éramos muito conhecidos fora da nossa turma. Mas o que é engraçado, que eu agora estava a pensar ok, nós éramos conhecidos como os caça-fantasmas, isso implica que todas aquelas pessoas viram os caça-fantasmas. E nós estávamos completamente loucos a viver aquilo, mas todas aquelas pessoas já sabiam o que é que são os caça-fantasmas, já tinham visto os caça-fantasmas. É um bocado como aos dias de hoje nós estamos a fazer um reenactment dos Guardians of the Galaxy e pensamos que somos os únicos 3 que vimos aquele filme e mais ninguém viu, quando toda a gente já viu, olha, os Guardians of the Galaxy, não é? E agora estamos aqui na real, toda aquela malta sabia, porque nós não íamos dizer, somos os caça-fantasmas, ou, se calhar, porque eu lembro-me da cena numa das situações que nós falámos da reinterpretação das cenas, há uma altura que deve ter sido numa altura com bastante pessoas, eu, tu e o Tiago a abrir aulas, assim, passar os caça-fantasmas, sabes? Os caça-fantasmas a passar, e nós para fazermos a cena quando vamos para a casa da Dana, não é? E deixem passar os caça-fantasmas e passarmos lá para irmos para lá. Exatamente, deve ter sido isso. Isto ainda hoje é duro, sabes? Quando nós vemos de fora, ainda hoje. Eu não sei como é que a gente não levou porrada na escola, a sério. Eu não. O que é engraçado é que as pessoas não sabem disto, é que houve um dia que o grande rei da escola, eu acho que não havia, ele não era bully, era o rei da escola. Mas era o bad boy. Era o bad boy. Não era o bully, era o bad boy. Era aquele tipo que toda a gente temia ligeiramente. Exatamente. Tinha a namorada mais sexy. Escola. Era o gajo que tinha... sempre de roupa preta ou cinzenta, era um bocado... Era o gajo que atirava as bolas com toda a força contra a rede. Bola, diga-se, era um peso de lançamento. É um peso de lançamento, tipo...
lá contra a rede, e é um dia em que ele decide fechar. No dia em que ele tem a bola de o peso de lançamento do peso, ele lança às paredes e às redes do recreio, obrigando toda a gente a fugir do recreio para a área recolhida da porta da escola, fora do recreio. E ele diz, ninguém. E para as pessoas perceberem, o recreio era o tamanho de um campo de basquete. Vamos supor, um campo de basquete escolar, uma coisa pequena. E ele, exatamente, mete-se nos degraus, que tinha 2 degraus, com o pé a tapar a passagem e diz: não entra ninguém no recreio. A não ser os caça-fantasmas. E mais uma vez, eu não sei como é que não houve porrada na escola. Mas sabes que eu vou destruir a tua memória, porque eu não sei qual de nós tem a verdade. Ok. Mas sabes do que é que a minha memória se lembra desse dia? Quando ele diz, ninguém entra no recreio, só os caça-fantasmas. Nós vamos a dirigir-nos para a entrada do recreio e ele diz a frase, menos o gordo. Lembro-me, sim. E então eu e o Tiago entramos no recreio. Eu pessoalmente, não sei o Tiago, mas eu muito acagaçado, porque eu achei que estou a fazer a maior borrada da minha vida, porque eu vou levar com o peso nas costas assim que dê 2 passos para lá do Jorge, que era o nome do bad boy. Do bazão, Mas e é aqui que as nossas memórias... Pois, eu não entro, agora estou-me a lembrar, eu não entro no recreio, eu fico cá fora a ver vocês os dois, basicamente a disparar para o ar. Não, porque nós não brincámos aos caça-fantasmas. Depois foram o quê? Não foram sequer assim. Não, houve uma altura que começaram lá, mas depois sentaram-se lá ao fundo. Nós fomos lá para o fundo, aquele banco que ficava junto às oficinas, não é, de artes, e ficámos mais a observar, meio perplexos com, mas nós estamos... Nós não corremos risco, isto está a acontecer, enquanto ele continuava a ameaçar a malta que estava fora do recreio com o peso. E nós ficámos muito mais focados nele do que falar outra coisa. Mas nós estávamos com o recreio só para nós e ele não se virou sequer. O receio que nós tínhamos era infundado, porque ele não quis saber mais de nós. Nada a dizer. Não se virou sequer para nós. Continuou a lançar bolas contra a rede até que o Adelinho põe fim à brincadeira e diz: Jorge, acabou. Dá cá isso e... Mas demorou muito tempo. Demorou um bom bocado. Eu estou já para o meu Adelino e vou lá, ainda levo nas trombas. Se calhar o gajo pensa nisto. Eu tenho uma vaga ideia, agora pensando neste ponto, porque houve muitas vezes que a gente brincou, aos cansados, quase sozinhos na escola, em que não havia mais ninguém no recreio. E aí é que se calhar tem essa noção de estar a brincar com vocês, com o recreio praticamente vazio, ou com algumas pessoas a ver, porque... mesmo até os próprios bancos ao lado da sala de aulas eram um pouco usados. A maior parte da pessoa ficava naquela zona ali ao pé do Moreto e isso tudo. Por isso tem essa... E agora acrescento aqui que o Externato não foi o único sítio onde nós brincámos aos caça-fantasmas. Não. Houve uma altura que o Tiago lança o projeto, nós começarmos a fabricar em cartão, fita gomada preta e outra porcaria que houvesse lá em casa, os nossos próprios proton packs, as nossas próprias neutrino wands e o equipamento todo e a armadilha. Então cada um de nós vai para casa e começa a fazer o seu próprio equipamento de caça-fantasmas. Com caixotes e fita e restos de mochilas. Eu tenho uma noção da minha mochila, mas aquilo ficou tudo destruído rapidamente porque eu não tinha... Nós depois combinamos, então eu deixo, antes de tu contares essa, eu digo que nós depois combinámos em minha casa, no Arco Cego, num fim de semana, que ia ser o grande get together. Exatamente. Eu chego com uma mochila muito banhosa nas costas, com um tubo de aquário e uma cena muito amarada. Tu usaste, posso dizer, uma raquete minha de ténis para ser a tua arma dos caça-fantasmas. Nós acoplámos um fio à rede da raquete e tu usas uma mochila e o Tiago João surge com mais do que o que ele tinha pedido de nós, que é ele faz também um contentor. Pois foi. Que fica naquele hall de entrada da minha casa. Um contentor que funcionava mesmo. Tinha uma portinhola que abria, onde se podia enfiar a armadilha. Que ele fez com fios que abriam a armadilha. Cada um de nós ficava com um fio na mão e abria as duas tampas. O Tiago esmerou-se. Eu lembro. A única coisa que eu trouxe, que mais ninguém trouxe, era como o primo fazia modelismo e ele tinha umas peças que brilhavam no escuro.
e eu trouxe um T daquilo e que algum de nós, ou eu, ou tu, ou o Tiago João, utilizou para pôr no... agora bloqueei com o nome, com o detector. Pois era. O teu tinha fita preta às voltas. O PKI Reader. PKI Reader. Tu tinhas uma fita gola preta que criava aquelas luzinhas, não é? Tinhas por fita isoladora, eu lembro-me disso. Yeah. Eu penso, o trabalhão que foi João, que todos tivemos a fazer caixa. Estamos a falar de caixas que ocupavam as nossas era uma costas. mochila, sim, era uma mochila. E nós a cobrir aquilo com tirinhas de fita cola preta, de fita gomada preta, o tempo que se demorou e quantos rolos não se gastou. Para aquilo estragasse tudo no único dia que a gente brincou com aquilo. Depois nós pegámos nos meus walkie-talkies. Exato. Não sei se tu tinhas levado. Eu levei umas walkie-talkies, eu levei o meu par. E fomos para a rua. Os walkie-talkies, nem os meus nem os teus funcionavam. Não, assim que nós virávamos a esquina, perdia-se. Portanto, nós tínhamos que brincar sempre em linha direta uns com os outros. Mas lá andámos nós com aquelas coisas às costas durante um bom bocado. O que vale é que naquela altura, aquele bairro ao fim de semana, não tinha ninguém. Ninguém nos viu. Mas a gente fazia, era quase à volta da tua casa. O mais longe que nós fomos foi até outra casa que mais tarde iremos falar, que era uma casa que estava abandonada e que dava o ar de casa assombrada. E aí foi o mais longe que nós fomos com as nossas backpacks. Na verdade, com a minha mochila pesada e a tua raquete de ténis. Depois, poucos meses depois, quando nós já não estamos em aulas, veio o teu aniversário em agosto e vem outro grande momento de reencenação. E eu prometo aqui, eu prometo aqui que quando encontrar a cassete, eu hei de passar a cassete para as pessoas ouvirem. Então na minha festa de anos, que foi na verdade no verão do quinto para o sexto ano, ou seja, do ano letivo 89-90 para o ano 90-91, ou seja, o meu aniversário dos anos 90, no ano 90, eu, como tu sabes, aquela história toda dos aniversários parece uma história triste, mas não tem nada triste, porque acho que para mim nunca foi assim muito, muito importante. Eu consigo pela primeira vez ter a minha primeira festa de anos contigo e com o Tiago João presentes. E tu ofereceste uma turtle, acho eu? Não. Por acaso não me lembro. Não, eu lembro que o Tiago João ofereceu-me então um helicóptero que produzia dezenas de sons. Disparos, sirenes, sons das hélices a funcionar. Exato, metralhadoras e por em diante. E nós usámos aquilo como uma espécie de soundboard para uma peça radiofónica. Eu tinha um gravador que era um gravador do Spectrum. E pusemos uma cassete a rolar e a gravar uma história dos caça-fantasmas que envolvia voo de helicóptero. Exatamente. Usámos as sirenes todas do que o helicóptero famosa história de olha o bebê chorão. Aquilo não era um som, era só uma antena qualquer, mas o Tiago João chamava de bebê chorão, não é? Havia sons de raios e que o helicóptero produzia, e nós usámos aquilo como o nosso catálogo de efeitos especiais para uma peça radiofónica. E foi a nossa primeira peça gravada. Primeira e única peça. E eu acho que falo por todos quando nós divertimos à grande com aquela gravação. Pois foi, eu lembro, nós gravámos aquilo um lado inteiro, aquilo para um lado deve ser meia hora, nós fizemos meia hora de gravação na boa, porque além depois nós chegámos a fazer o segundo lado porque já não sei porquê, ou porque já estávamos cansados, já não havia história para continuar, e aquilo quando acabou tipo a meio de uma cena já muito amarada, e depois tipo ok, então agora vamos fazer outra coisa qualquer, ou vamos comer bolo, ou vamos para a sala ver televisão, qualquer coisa assim parecida. Mas essa foi muito giro, foi mesmo muito giro. Tenho que procurar cassete. Em relação aos outros produtos que nós consumíamos por causa dos caça-fantasmas, já falámos da caderneta da Panini e dos autocolantes que vinham com os blicaus. Eu tenho ideia que a série de animação era muito difícil de ver, porque eu lembro-me que tinha que pedir à minha avó que gravasse os episódios no videogravador. Sim. E eu só via quando ao fim de semana ia ter com ela. Okay. Então isto faz-me pensar a que tipo de horário aquilo daria para ser tão difícil para mim ver os episódios que não fossem gravados. Eu provavelmente até sequer aquilo dava durante a semana, ou dava a hora de almoço, às vezes havia desenhos e mais a da hora de almoço, ou daria a meio da manhã, ou seja, a meio da tarde, quase a entrada da tarde, no Canal 2, que também havia uma programação infantil. Por isso, um ou outro podia ser onde estivesse a dar. Eu lembro que conseguia apanhar bem, mas lembro-te que eu vivia muito perto da escola, por isso eu rapidamente chegava, podia apanhar muito rapidamente, e tu bastava, os teus pais chegaram um bocadinho mais tarde, ou isso tudo, para se perder
Temos que procurar qual que é o horário. Eu, no Temos a entanto, certeza disto. dos muitos episódios que a minha avó me gravou, há um que nunca me saiu da memória. Ok. Era um episódio em que o Winston era o personagem principal, o condutor, e o Winston, eles estão numa casa tipo Agatha Christie, digamos, uma mansão, tipo Cluda, de um crime da Agatha Christie. O Winston está a passear pela casa e vai lendo um romance de um policial. E enquanto ele lê a história está a acontecer aos outros membros dos Caça-Fantasmas na casa. Ok. Então ele tem mesmo que ler a história toda para aquilo se ir desvendando e para eles resolverem o spooky mystery daquele episódio. Eu achei isso genial, estava uma história muito gira de ele ter que ler o livro e dos acontecimentos terem que se desenrolar, os acontecimentos paranormais terem que se enrolar enquanto ele lia. E eu sei que depois, há um tempo atrás, tu conseguiste recuperar alguns episódios. Sim. E esse conseguiste ver novamente? Não cheguei, ele é um bocadinho avançado na série, porque aquilo de facto são muitos episódios, são uma centena de episódios ou mais que foram partidos em 4 ou 5 temporadas. E eu comecei a ver com o meu filho a primeira temporada, mas não avançámos para lá do 8º ou 9º episódio. Boa. Passámos pelo episódio que toda a gente que gosta da série de animação, da Real Ghostbusters, se lembra, que é o do Boogeyman, o do papão. Sim. Dos 2 miúdos que têm o papão no roupeiro e que vão pedir ajuda aos caça-fantasmas. Os caça-fantasmas riem-se um pouco dos miúdos. O papão no roupeiro, qual é o miúdo que não tem o papão no roupeiro? É o mito mais comum. Mas o Egon passou pelo mesmo em criança e leva os miúdos a sério. E graças ao Egon eles vão investigar o papão, o Boogeyman. E de facto a série tem imensos momentos engraçados. Não é a pura série para explorar o franchise. Sim. Ao longo das 2 passagens pela série há boas memórias que ficam da série de animação. Depois os bonecos, de facto, que tu mencionaste, os bonecos da Kenner, eram bonecos que ainda hoje são adorados pelos colecionadores. Sim, eu tive eu cheguei a ter tive 2. Tive aquele Peter Venkman que abanava os braços, era o que se abanava os braços apenas. E não era aquele que havia que tinha o Spook Face, não, era o que sobrava. Era o da série que se assustava os caça-fantasmas. Mas eu acho que não era o Ray, acho que era o Ray, que os braços mexiam-se só como tivesse assustado e o fantasma ficava acoplado no peito do gajo. E os olhos. Não, era só os braços. E depois tive o que eu adorei, que era aquele Slimer que vinha com um Proton Pack nas costas, que punhas Bloody Blue e depois apertavas e aquilo saía pela boca. E tinhas um Egon branco com um fato branco um bocadinho. Quase parecia astronauta, mas não era só um fato de hiperproteção. Sim, tens razão, eu trouxe 2, tens razão, mas esse não era o meu favorito. O meu favorito era esse Peter Venkman, provavelmente era o Peter Venkman. Porque eu estou a lembrar do cabelo castanho, o fato. Mas nós podemos até deixar para um outro episódio a série de animação. Podemos falar do 2 e da nossa relação com o 3. Eu sei que é uma coisa, não é da nossa infância. Do quê? Do Caça-Fantasmas 3. Para mim o 3 é... O das miúdas? Não. Eu não, o Afterlife. É o Afterlife. Ok. Acho que temos que fazer um episódio sobre o 2. Eu agora pensei que está-se a passar o Caça-Fantasmas 3. Não. Para mim o 3, eu acho que é o 1, 2 e o 3. Depois há o das miúdas. Pode fazer parte do mesmo universo, mas para mim, quando eu chamo o 3, é o Afterlife. Foi para mim, como tu sabes, já te contei esta história várias vezes, que era aquele filme que eu precisava para finalizar o capítulo. Acho que não precisei de mais nenhum filme de Caça-Fantasmas. Acho que pode acabar por aqui e eu estou feliz. Fiquei mesmo muito feliz, que era aquele filme que esperávamos. Se nós dedicarmos também um episódio ao restante material que foi feito para os Caça-Fantasmas, nós passaremos nos jogos de computador também. Sim. Acho que foi graças ao Tiago que foi o primeiro a copiar para nós o Caça-Fantasmas 2, que tinha a cena do tribunal. Exato, que era o primeiro nível. Tinha a descida para o túnel do esse metro. Era muito difícil, eu acho que nunca passei esse. Para ir buscar aquele visco, aquele slime cor-de-rosa. Era um grande jogo, por acaso. Eu nunca passei esse nível.
Eu consegui passar bem o primeiro, que era muito difícil passar, e depois passei o segundo, mas passei o segundo, depois nunca passei o segundo, que era essa do slime, nunca consegui passar. Depois lembro de ver-te a jogar, acho que chegaste a jogar outros níveis, mas não me recordo muito bem. Mas sim, acho que podemos dar como terminado mais um episódio do segundo trabalho de Hércules sobre as nossas memórias, e esta foi uma memória mesmo que acho que vai ser repetida. Vamos falar várias vezes em pequenos excertos, porque garanto que voltaremos muitas vezes aos Caça-Fantasmas. E agora damos descanso ao Hércules. Sigam-nos no Instagram, segundo trabalho de Hércules, e nas plataformas de podcast. Yeah.